Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a direção da casa, a Luz Divina, pela confiança, oportunidade de estudo e aprendizado. O tema da nossa palestra será: A felicidade não é deste mundo. Desde tempos imemoriais, na própria origem da humanidade, nos momentos iniciais dessa jornada pelo reino hominal, o espírito encarnado busca vencer a dor e as dificuldades, as angústias e os medos, buscando tranquilidade e segurança. Nessa busca, um conceito foi se formando, o da felicidade. Vivemos tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes deste planeta. Na Grécia, surgiu a ideia de que a felicidade se nutre do belo, através da cultura do espírito. Epícoro, filósofo grego, acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. Sócrates, no momento derradeiro da sua existência, afirmou: o homem não são suas vestes, seu invólucro, mas seu espírito. Posteriormente, o ideal epicurista sofreu violenta transformação, passando essa escola a representar um conceito deprimente, por expressar gozo, posse, prazer sensual. Os continuadores desse filósofo deixaram o epicurismo nas lutas pela propriedade, ensinando que o homem somente experimenta felicidade quando pode gozar, seja através do sexo desgovernado ou mediante o estômago saciado. Estimularam a máxima: possuir para gozar, ter para sobreviver, esquecidos de que a posse possui o seu possuidor, não poucas vezes atormentando-o por fazê-lo escravo do que tem. Esse conceito permanece até hoje para muitos, como sinônimo de felicidade. Muitos cultivam a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas, mas o que seria da nossa existência sem os desafios? São eles que nos movem, são eles que nos fazem levantar pela manhã e sair em busca do pão de cada dia. O excesso de tranquilidade nos paralisa, nos torna pessoas desinteressadas em aprender e progredir. As dificuldades têm função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Passarmos por problemas facilita a nossa compreensão. A expectativa de uma vida tranquila e sem problemas nos levaria a uma vida aborrecida e sem valor. Atualmente, o pensamento atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. A felicidade torna-se a busca incessante da aquisição e renovação dos bens materiais. É necessário possuir tudo que é oferecido pela mídia. Criam-se nas pessoas novas necessidades fundamentadas unicamente no desejo dos fabricantes de vender seus produtos. As pessoas se sentem obrigadas a seguir essas tendências, mesmo que não percebam, e se tornam infelizes e desesperançadas. Jesus e a felicidade. Se formos ao Novo Testamento, veremos no Sermão do Monte verdadeira obra-prima de seus ensinamentos morais. Jesus nos mostrando o destino dos aflitos que serão consolados, numa clara citação de que as aflições, por nós sentidas,
são passageiras e que a forma que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 12, Jesus nos dizendo com todas as letras: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Jesus preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Ele nos disse também que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a Terra, planeta azul, onde predominam os sentimentos inferiores, que nos afastam do bem e do amor. Deixou-nos também que a chave da felicidade é amarmos ao próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Visão da doutrina espírita. Tanto antigamente quanto hoje em dia, encontramos relatos de uma falta de perspectiva, de um vazio presente nas pessoas, que, independentemente de sua condição social, das suas posses e do seu modo de vida voltado ao cultivo do prazer, as faz sentirem-se tristes, longe da felicidade tão desejada. Neste sentido, encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 20, a instrução do espírito cardeal Morlot, que inicia o seu relato da seguinte maneira: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Quando vamos ao livro de Eclesiastes, que faz parte dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento da Bíblia cristã e judaica, que vem depois do livro dos Provérbios e antes do Cântico dos Cânticos, não encontramos a frase "a felicidade não é deste mundo", escrita de forma direta, mas um relato que pretende ensinar os caminhos para melhorar a vida e atingir a felicidade. Vemos uma crítica às ilusões que um determinado sistema de sociedade apresenta como ideal: riqueza, poder, ciência, prazeres, status social, trabalho para enriquecer. E coloca-se uma pergunta fundamental: que proveito tira o homem de todo o trabalho que se fadiga debaixo do sol? Ou seja, para onde dirigimos o nosso esforço diário? O que desejamos da nossa existência? Existe ali a noção de que a felicidade em nosso planeta não é plena, que a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? Encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 2 e 3, os motivos que levam a essa conclusão. No capítulo 2, temos a justificativa para a frase que Jesus disse a Pilatos, quando questionado se ele era rei. Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura e se apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade alcançará e devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A resposta do Divino Mestre
também nos faz considerar a existência de outros lugares, ou mundos, onde a vida prospera em condições diferentes daquelas que temos aqui. No capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Podemos ver que a casa do Pai, a casa de Deus, é o universo, onde existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às condições evolutivas dos espíritos que nele reencarnam. Temos, assim, mundos primitivos, onde a existência é toda material, onde reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Ali encontramos espíritos no início de sua jornada evolutiva, experimentando as primeiras lições da sua existência. Em seguida, temos os mundos de expiação e provas, entre os quais temos a Terra, este nosso planeta de aprendizado, onde predomina o mal, razão porque aí vivem o homem a braços com tantas misérias. Temos a seguir os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar renovam as forças e têm um maior progresso moral. Após, temos os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aqui na Terra, mundo de expiação e provas, vivemos uma mescla de momentos de alegria e tristeza, de felicidade e amargura, de bem-estar e sofrimento, típicos do aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Desde tempos remotos, como por exemplo os romanos com seus campos elíseos, até os dias atuais, pressentimos ou sabemos intimamente que existem mundos melhores do que este em que estamos atualmente. Isso nos impulsiona a caminhada, nos faz desejar sermos pessoas melhores, sermos merecedores de ser admitidos em mundos onde as dificuldades são compreendidas como bênçãos e não como castigo. Podemos pensar, então, que se estamos em um planeta onde a felicidade se resume a momentos felizes, não temos aqui pessoas felizes? Temos diversos exemplos na humanidade de espíritos elevados que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros eram felizes, mesmo sem as condições que imaginamos como ideais. Existem espíritos que encarnam entre nós para exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência. Vêm eles aqui para nos mostrar o lado certo que devemos olhar para encontrar a felicidade. Se partirmos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórios. Veremos assim que é necessário mudar o foco da nossa busca e assim alcançar os valores trazidos por estes benfeitores, que se baseiam em servir ao próximo com a prática da caridade. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova
ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, encontramos diversos itens que nos esclarecem as causas anteriores, atuais e até mesmo futuras das nossas aflições. Esclarece que não somos castigados por Deus, que a todos nós ama, mas sim educados por Ele. A Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas, objetivando a nossa formação. Quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas nesse planeta. Assim como na escola, podemos passar a vida reclamando ou aproveitando as lições. Onde será que encontraremos a felicidade? Dentro ou fora de nós? Existem centenas de livros e publicações, pessoas nos trazendo as mais diversas fórmulas para nos sentirmos felizes. Isso mostra o quão difícil é nos sentirmos bem. Com certeza, não são bens materiais que nos trazem a felicidade, pois, como encontramos no livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, a felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar. A doutrina espírita nos esclarece de forma muito racional e objetiva as razões e os porquês daquilo que nos acontece e sentimos. Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade dentro de nós mesmos, basta olharmos para o nosso interior e não para fora, como costumamos fazer. Lá, encontraremos a semente da verdadeira felicidade, o amor verdadeiro. O amor que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com o divino. Todos nós temos a felicidade verdadeira dentro de nós. Basta cultivá-la e ela crescerá, atrofiando os sentimentos que nos deixam infelizes. Se dermos prioridade ao perdão, à compreensão, à caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, da ambição, dos melindres, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. Finalizando, encontramos na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Isso significa que a nossa rota para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do verdadeiro amor ao nosso semelhante. Uma boa reflexão a todos e uma boa reunião.